Olá, turma, tudo bem com vocês? Nossa, que saudade! Faz tempo que não nos vemos, na é verdade? E maravilha, maravilha que estamos aqui, estou aqui com vocês. De antemão, gostaria de dar boas-vindas aos novos alunos que adentram a instituição este ano e aos alunos que já estão conosco nesta caminhada. Já estão há um bom tempo na escola, vêm aí tendo todo o crescimento escolar, isso é importante. Aproveito também para dizer que o papel dos pais, dos responsáveis, é um papel de extrema importância para que todos os nossos alunos alcancem sempre, sempre, sempre um sucesso no desempenho escolar. E isso nós garantimos que é um papel fundamental e que é um trabalho também contínuo e é um trabalho em parceria. Escola, família, do aluno, já que ele é protagonista. Ele não, você. Maravilha, então. Bem, vocês já devem estar ansiosos para saber qual é a disciplina que eu irei trabalhar com vocês. Eu adianto que é uma disciplina de extrema importância e que eu tenho certeza que nós vamos nos dar muito bem, que é uma disciplina chamada produção textual. Para o nosso primeiro contato, eu gostaria só de fazer uma pequena contextualização. A disciplina de produção textual ou de redação, você vai preferir a melhor forma que você achar mais interessante, tá? É a mesma coisa. Essa disciplina, ela faz parte de língua portuguesa. E nós temos um material específico para trabalhar. Mas antes disso, vamos às apresentações iniciais, para que vocês saibam como eu irei trabalhar, tenham conhecimento da minha metodologia e, é claro, eu conheça vocês também. Tá bom? Vamos lá então, turma. Deixa eu só abaixar o balãozinho para que vocês tenham aqui uma melhor visualização da nossa aula de hoje, tá? Perfeito, então. A disciplina que eu irei ministrar nesse período é chamada de produção textual. E para hoje nós temos uma abordagem introdutória a respeito do assunto. Qual a função do texto? E para isso nós vamos utilizar as histórias em quadrinhos, ok? Para quem não me conhece, eu sou o professor Henrique Lima. Estarei com vocês nesse período, tá bom? Ajudando, auxiliando da melhor forma possível. A disciplina de produção textual é uma disciplina tão importante quanto as outras e eu tenho uma grande admiração por essa área, já que o texto ele é fundamental para o nosso diálogo. Isso mesmo, para o diálogo. Nós vamos entender que um texto bem produzido, ele tem uma grande relevância e, é claro, nós precisamos entender para isso os mecanismos textuais. Mas calma, calma, não se desespere, nós vamos conversar sempre, todas as nossas aulas de produção textual terão sempre ênfase texto, 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 né? Aliás, é o nome da disciplina e, principalmente, nós deveremos conversar com a disciplina de língua portuguesa. Conversar em que sentido, professor Henrique? No sentido de gramática, você tem que ter conhecimento de gramática, tá? Daí a relevância dos estudos gramaticais e você também tem que ter aí um bom desempenho, uma boa relação com o texto, tá? Vamos lá então. As apresentações iniciais. Oi, oi, quem sou eu? Sou o professor Henrique Lima, tá? Serei professor de arte e de produção textual, mas hoje nós vamos conversar sobre produção textual e arte, vou deixar para um outro momento. Nossas aulas de produção textual serão sempre às sextas-feiras, então alunos e alunas já façam a sua organização da semana. Todo dia, neste horário que eu acabo enviando a aula, que eu envio a aula para vocês, tá? É o nosso momento de estudarmos acerca desta disciplina. Organize-se, já separe um cantinho aí na sua casa para que não haja interferência alguma de nada que atrapalhe os seus estudos, porque o nosso contato aqui ele vai ser primordial,
tá? De suma importância. Um outro ponto aqui que não é menos importante, melhor, não menos importante, perdão, é que nós vamos utilizar o livro de atividades, só que prestem bem atenção no que eu vou dizer. Nós temos o livro didático, que é o livro de língua portuguesa, nós temos o livro de atividades e nós temos o livro de atividades de produção textual. Este último é o que nós iremos utilizar, tá bom? Vou já mostrar como é que é a capa, a frente, a parte da frente dele. Além disso, como eu comentei, as aulas de produção textual estarão sempre relacionadas às aulas de língua portuguesa, tá? Por isso, é fundamental que você faça anotações, que você pergunte, que você tire dúvidas e participe, ok? Para esse bom diálogo, para essa boa relação, é preciso que você esteja bem atento a todas essas orientações, tá? Eu estou aqui para auxiliar, jamais para dificultar. Vamos continuar? Estudaremos a cada aula uma proposta de produção textual. Este livro que segue aqui, ó, é o livro que nós iremos utilizar. Vejam, ele tem aqui, ó, produção de texto, livro de atividades. Porque tem o livro de atividades que não tem este nome, produção de texto, tá? Então, atente-se a essas informações. Qualquer dúvida você pode me perguntar, não tem problema, eu vou te auxiliar no privado, ok? Aí, olha só, prestem bem atenção em uma outra situação. Nós temos aqui o capítulo 1, nós temos o capítulo 2. Este livro nós vamos utilizar no primeiro bimestre. No capítulo 1, nós temos proposta 1, proposta 2, proposta 3, proposta 4. No capítulo 2, nós temos proposta 5, 6, 7, 8, até 8. Tá? O que isso significa dizer, professor? Significa dizer que a cada aula nós iremos estudar uma proposta específica de produção textual. Ah, professor, mas é muito texto. Calma, calma. Os nossos encontros, tá? Vale dizer, os nossos encontros, eles acontecerão uma vez na semana, né, de produção textual. Então, é tempo, você tem uma semana que é o suficiente para você realizar os exercícios, ler o que eu vou deixar como orientação, tá? E, naturalmente, nós faremos sempre que possível as correções devidas, tá? Então, já fiquem aí sabendo que é este o livro que iremos utilizar, certo? Na próxima aula, nós já deveremos estar com ele em mãos. Bem, turma, mas vocês podem se perguntar o seguinte, professor, mas leitura, leitura é muito chato, leitura para quê e por quê? Turma, calma. Você agora vai iniciar um processo novo na sua vida. Como um aluno do 6º ano, você vai entender o texto de uma maneira totalmente diferente. Você vai entender como é que se faz uma introdução, como é que se desenvolve um texto e de que forma eu posso fazer a conclusão de um texto. A introdução tem X características, o desenvolvimento tem outras características e a conclusão também tem outras características. Para isso, nós vamos entender o seguinte, que é necessário que entendamos o conceito de gênero textual e tipologia textual. Vamos ver o que eu preparei aqui. Nós temos um meme que diz assim, o que queremos? Queremos ler mais. Como queremos? Olhando só as figuras. Maravilha. Vale, inclusive, lembrar, tá, que só o fato de você olhar a figura configura uma leitura, né? Já que a imagem ali é um tipo de texto. Mas o que nós queremos aqui na nossa disciplina é aprofundar essas questões voltadas à produção textual, tá? Nós não vamos ficar apenas na superfície, nós vamos de fato entrar em detalhes que são importantes para que você entenda os mecanismos do texto, de forma a te ajudar na hora de dialogar, criar um discurso, desenvolver a sua prática de oratória, a forma como você
se manifesta oralmente, como você se porta, como você fala. Então, tudo isso está dentro da bagagem chamada produção textual. Não achem que não está. Está e bastante, tá? Por isso, volto a dizer, a disciplina de língua portuguesa é essencial, pois nós trabalharemos bastante com acentuação, margens, pontuação, tá? Concordâncias. Então, olha, veja bem como tudo irá estar relacionado, tá? Voltando a um item que eu falei há pouco, que você vai ter conhecimento de gênero textual e de tipologia textual. E aí eu vou fazer uma abordagem da nossa aula de hoje por meio de um gênero textual, tá? E qual é o gênero textual, professor? Bem, vamos lá. O gênero que nós vamos utilizar hoje é a história em quadrinho. A história em quadrinho é chamada de gênero textual. Agora, professor, e tipologia textual? Perdão, é um trava-língua, né? Tipologia textual. Bem, nós vamos ler uma história em quadrinho. E ela é uma história que tem característica narrativa. Então, o gênero textual é história em quadrinho e a tipologia é a narração, tá bom? Neste momento eu quero que você entenda isso. Agora nós vamos trabalhar com estes termos, tá? São termos novos, eu sei, mas você vai se habituar, porque você verá no 6º ano, você verá no 7º ano, no 8º ano, no 9º ano e ensino médio. Vamos lá então, hora da leitura. Dorinha em Os Óculos da Dorinha. Vamos ver aqui, ó. Nós temos uma imagem aqui, nós temos alguns personagens que são apresentados. A Dorinha aqui diz: você está ouvindo isso, Magali? É a Turma da Mônica, né? Todos nós conhecemos a Turma da Mônica. Aqui temos uma apresentação do roteiro e tal, da arte, enfim. Observem que a Dorinha é uma personagem da Turma da Mônica que é cega. Como nós conseguimos entender isso? Por meio aqui, ó, do instrumento que ela tem em mãos para que a auxilie a caminhar e dos óculos, tá? E a Magali, aqui tanto a Magali quanto a Dorinha estão felizes. Vamos continuar. O quê? Algum sorveteiro? Claro que não. Quer ver? Feche os olhos. Você vai começar a notar sons que não percebe normalmente. Aí ela fecha, né? E diz: e é mesmo, estou ouvindo um piu-piu. Isso! São filhotes de passarinho. Não sabia que eles piavam tão alto. E aí nós temos a continuação do diálogo. É porque você ficou mais atenta com os olhos fechados. Está vindo daquele lado, deve ter um ninho por ali. Aí temos aqui piu, piu, piu. Elas então param sobre uma ponte, em cima de uma ponte, e as duas continuam a dialogar. Eles estão debaixo da ponte? Deve ser. Aqui é o ponto onde o pio fica mais alto. O piar de passarinhos é tão agradável quanto o chiar da panela de pressão que faz a feijoada. Poesia pura. Acho que você entendeu o que eu queria dizer. Ainda em cima da ponte, ó. Aí elas observam aqui o ninho. Piu, piu, piu. Existem várias formas de sentir e perceber o mundo. Ops! Ah, por um momento, né, por um deslize, os óculos da Dorinha caem ali na água. Ih, amiga, já era. Que pena, adorava esses óculos. Não faz mal, tenho vários outros lá em casa. Bom que estamos perto, podemos até fazer um lanche. Vou pedir para a mamãe fazer pipoca pra gente. Já posso ouvir a sinfonia angelical das pipocas estourando na panela. Então, adorei esses óculos, muito fashion. Amo óculos de sol. Observem a quantidade de óculos que a Dorinha tem e os formatos que são diferentes, tá? O formato das lentes. E a Magali, curiosa, né, ela pergunta: e por que você usa eles? Porque acho mega estiloso.
As pessoas acham que todo cego precisa usar óculos. Eu não preciso, mas gosto de variar o estilo. Arrasou! Escolhi estes aqui. Vamos continuar nosso rolê? De todos os óculos, os redondinhos são seus favoritos, né? São iguais aos da minha cantora favorita, a Rita Lee. Ainda bem que você tem outros iguais. É mesmo, pois aqueles já eram. E observem que todos estão com os óculos, ó. Todos estão com óculos. Enquanto isso, no riacho, que charme! Ai de mim que sou romântico. Uau, que elegância, que estilo. Fim. Maravilha. Eu gosto muito de trabalhar com histórias em quadrinho, porque dessa forma nós vamos fazendo uma análise mais profunda de algumas situações que podem ter passado aí e ninguém ter percebido. Vamos lá. Gostaria que vocês analisassem o seguinte. Pensem comigo. Os óculos foram importantes para a Dorinha enxergar? E aí eu gostaria que você pensasse. A Magali, ela ficou frustrada ao ver a Magali usando óculos? Perdão, a Dorinha usando óculos, já que ela é apresentada como uma personagem cega? De que forma a Dorinha consegue sentir o mundo, em especial a natureza? Porque ela faz o convite para a Magali, sendo que ela poderia ter muito bem ter ido sozinha, tá? Eu quero que vocês pensem tudo isso comigo. De que forma também os óculos podem representar algo na história em quadrinho? E por que o peixe como um elemento, como um personagem que utiliza os óculos depois? Tudo isso é importante, tá? Vamos ver aqui, ó. Momento para as reflexões acerca do texto lido. Vamos lá, reflita comigo. Quais personagens vocês mais se identificaram? Com a Magali ou com a Dorinha? E quais personagens aparecem na tira? Acabei de responder. Bem, Henrique, eu me identifico muito com as duas. Eu vou te dizer por quê. Eu, professor Henrique, me identifico com a Magali por ela ter a característica da fome, ela é faminta, né? Mas eu também me identifico com a Dorinha, porque a Dorinha, ela não precisa dos óculos para sentir a natureza. Entendeu? Ela, na verdade, o fato dela ser cega, ela enxerga melhor do que a Magali. Em que sentido? Porque ela ouve os sons que passam despercebidos por nós, como o som dos passarinhos, tá? Ou o som que as pessoas produzem, de fato, numa determinada conversa. De repente, ela pode ouvir uma música, identificar ali naquela música uma melodia mais diferente, ou de uma forma diferente que uma outra pessoa que não seja surda não consiga ali ter detectado. Então você vai perceber que a Dorinha ela é caracterizada como uma personagem mais sensível. A Magali não, tá? Então por isso eu coloco a primeira pergunta: quais personagens vocês mais se identificaram, tá? Viu? Então veja que nessa historinha nós conseguimos aí abstrair informações que vocês de repente não conseguiram observar, ou podem ter conseguido observar, sem dúvida. O importante é que vocês tenham identificado e agora vocês estejam refletindo comigo. Vocês podem ter observado situações muito mais além do que eu, já que vocês têm um campo, né, de conhecimento de mundo e eu tenho outro. Eu tenho certos tipos de leituras na minha vida e vocês têm outros, tá? Então, ó, lembra que eu falei que o diálogo é essencial? É aqui que nós, então, vamos dialogar. Que mais?
Qual personagem tem característica de representatividade e por quê? A Dorinha, na verdade, é a Dorinha que tem característica de representatividade. Ela vai representar, olha só, vejam, ela tem um papel fundamental. Não é apenas pelo fato dela ser cega. É justamente pelo fato de que ela, embora seja cega, ela enxerga muito mais, tá? Porque ela é uma pessoa sensível. O que mais? Houve comunicação entre Magali e Dorinha? Sim, houve comunicação, tá? E aí eu gostaria de entrar numa situação fenomenal. A comunicação, só o fato de você estar me ouvindo, isso que eu produzo é um texto. É um texto oral, mas é um texto, tá? Então vejam que o texto ele está em todo lugar. Se você recebe uma mensagem no WhatsApp, é texto. Se você disser bem assim, eu não gosto de ler. Opa, mas nós estamos em contato com o texto todo o tempo. No WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no Twitter, em todas as redes sociais, ou no outdoor, né? Ou ele seja jogando, tá? De repente o que você não tenha ainda experimentado são os diversos tipos de texto, tá? Por exemplo, a história em quadrinho. Mas houve comunicação entre Magali e Dorinha, tá? Qual a função dos óculos escuros na história? Na história, ele serviu como algo estético para a Dorinha, ok? Deixa eu levantar o balãozinho aqui. Você concorda que o texto é como óculos? E por quê? O óculos ali foi estético. Vocês acham que o texto ele é estético? Ele serve apenas com um objetivo estético? Tá? Bem, reflitam. Quero que vocês reflitam comigo. Tá? Vamos ver o que mais nos aguarda. Quais tipos de linguagens estão presentes no texto? Linguagem, são lembrados? Aquela forma escrita, né? A linguagem ali mais visual. Lembram disso? Não podem esquecer, tá? Nós temos uma linguagem mista, na verdade, porque tem texto e imagem. Vamos lá, então. Mas, professor, e a função real do texto? A função real do texto, anote, porque isso é muito importante que você saiba, tá? A principal função é a da comunicação, mas não é a única. Quer ver um exemplo? Vou mostrar aqui para vocês. Eu não sei, isso aqui não é propaganda, tá? Eu gostaria muito de mostrar para vocês, para que vocês se sintam aí, como posso dizer, entusiasmados, estimulados à leitura. Nós temos aqui, esse aparelhinho é um Kindle, tá? Não sei se vocês conseguem ver. Kindle. Ele é um leitor digital, tá? Eu quis trazer esse Kindle, eu leio os meus textos por aqui, tá? Então vejam, gente, eu vou mostrar aqui para vocês, faço questão de mostrar, tá? Como eu falei, para estimulá-los. Eu tenho aqui, por exemplo, a coleção do Harry Potter. Eu não sei se vocês conseguem ver. Tá? Eu tenho aqui, então, a coleção do Harry Potter todinha. Vou pegar aqui o primeiro livro do Harry Potter. Abrir o primeiro livro do Harry Potter. Aí tá aqui, capítulo 1, A Casa dos Riddle. Tá? Perfeito. Quem escreveu este texto, escreveu com uma função. Qual é a função? De comunicação. Tá? Ela, já que é uma autora, né? Ela escreve, eu leio, entendo. Ela está escrita em língua portuguesa, mas a escrita original não é em língua portuguesa, ela foi traduzida, tá? Mas por que que a função não é a única? Porque nesse tipo de gênero textual, que é um romance, tá? E é de ficção científica, é de ficção, na verdade, ficção, fantasia. Eu entro na história. Eu sinto as mesmas emoções, a depender do meu tipo de leitura, dos personagens, tá? Se o personagem, de repente, ele está morrendo, eu me emociono.
ou se de repente ele passa por uma situação desagradável, eu fico com medo, fico frustrado. Então é aqui a outra função real do texto, tá? É trazer, fazer, na verdade, com que você tenha este movimento, esse despertar de sensações, tá? Então, toda vez que você ouvir essa pergunta, qual a função real do texto? Agora eu vou guardar meu Kindle, né? Maravilhoso esse equipamento, viu? Como falei, não é propaganda. É para estimular a leitura realmente. Então, toda vez que você ouvir perguntar qual é a função real do texto, você vai dizer: a principal função é da comunicação, mas não é a única, tá? Quando você escreve uma carta, na antiguidade se utilizava muita, até na Idade Média, né? Muito. Se utilizava muito e muita, tá? Muito mesmo, na função de bastante, e muita carta, na questão de quantidade, tá? Com o objetivo de comunicação. Então, escrevia-se carta para o rei de Portugal, o rei de Portugal recebia meses depois, lia, respondia por meio de uma outra carta. Aí nós temos, então, o outro exemplo da função do texto, tá? Que é a comunicação. Mas lembrando que não é a única. Perfeito? Maravilha! Espero que vocês tenham gostado, viu, da nossa aula hoje, dessa nossa abordagem introdutória. E é de fato introdutória, tá, turma? Nós vamos trabalhar bastante juntos, nós temos aí o nosso livro de atividades de produção textual. Então, esse primeiro contato de hoje foi só para vocês já terem contato com o tipo de texto que nós iremos trabalhar, tá? Porque eu vou levar em consideração bastante a série de vocês. A série do 6º ano é uma série que trabalha exaustivamente história em quadrinho, trabalha poema, carta do leitor, tá bom? Nós vamos trabalhar muito tudo isso. E eu espero ajudá-los e ajudá-las de toda forma possível. Contem sempre, sempre, sempre comigo, tá? Tanto em arte quanto em produção textual. Viu, turma? Bem, como eu comentei, nossa aula de hoje foi uma abordagem introdutória. Na próxima aula você deverá estar com um livro em mãos, pois estudaremos sobre textos voadores e virtuais. Nós vamos ver aqui o folder, tá? O folder, ele é um tipo de texto. Nós vamos ver de que forma ele é um tipo de texto. E essa parte aqui do capítulo 1 diz respeito à proposta 1. Estão lembrados e estão lembradas que nós vamos trabalhar uma proposta por aula. Então, não podem de jeito nenhum, hipótese nenhuma, esquecer isso, tá? Próxima aula eu vou trabalhar isso aqui direitinho, irei explicar como nós iremos fazer essa proposta, trarei aí as características do folder e volto a dizer, você deve se organizar, já deve separar o seu material toda vez que a nossa aula começar, tá bom? Embora nós estejamos de uma forma virtual, mas é aula, ok? Perfeito, então. Tá bom, turma? Vale lembrar também, estou deixando hoje atividade para casa. Essa atividade, ela deve ser realizada. Se você ter dúvidas, você pode me perguntar. Ah, professor, não entendi determinada situação. Pergunte. Eu só irei saber se você entendeu, compreendeu ou não se você me perguntar. O nosso meio de comunicação vai ser o WhatsApp e dessa forma eu vou até conhecer como é que é a sua escrita e tudo mais. Até quando nós voltarmos ao modo presencial. Tudo bem? Maravilha, então. Aos alunos que fazem atividades adaptadas, vocês também podem me procurar, tá? Não esqueci de vocês jamais. Nós vamos sempre, sempre, sempre ter um bom diálogo para a gente estabelecer aí, ter um auxílio. E em relação às questões da atividade, podem me perguntar, podem me procurar. Estou aqui para ajudar a todos. Tudo bem, turma? Então é isso, não esqueça de realizar as atividades propostas, dessa forma você vai enriquecer seu conhecimento e vai aprimorar a sua aprendizagem.
ok? Por hoje é só então, turma. Fiquem todos com Deus e eu vou esperar todos na nossa próxima aula, tá? Até sexta que vem, viu? Tchau, tchau, turma.